Olá, povo amado, bem-vindos ao nosso podcast da Comunidade Boquim. Uma alegria muito grande ter você aqui com a gente nesse episódio maravilhoso. Já lembrando que você pode deixar o seu comentário aí, o seu pedido de oração logo abaixo aí. Olha, seu pedido de oração é levado lá para a chácara da comunidade, onde nós intercedemos e clamamos ao Senhor os milagres na sua vida. E olha, no episódio de hoje, a maravilha, temos aqui um homem de Deus que tem muita história para contar, um homem que já experimentou de muitas coisas e tudo isso não foi capaz de destruí-lo. Ele tem um testemunho maravilhoso e hoje ele vai contar tudo aqui para gente. Só que eu quero falar uma coisa para você. Se você ainda não assistiu os nossos outros episódios do podcast, vai lá que tá uma bênção, tá muito bom. Tem tantas histórias do Emerson, do Eudes, Denilson, do Peu Missionário. Nossa, quantas coisas tem lá. O Sérgio Fortes, tem bastante mesmo. Assiste lá, deixa seu comentário, curte, compartilha para mais pessoas. É muito importante para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas. E nessa noite aqui, nós estamos então com o Ronaldo, servo da comunidade Boquim. Boa noite, Ronaldo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Fábio. Boa noite, Carlos. Boa noite, Rafael. É uma alegria estar aqui, né, partilhando um pouco da minha vida com vocês, você que nos vê, que nos ouve pelas redes sociais da comunidade Boquim. Então, nós estamos aqui. É uma graça de Deus, uma bênção, uma alegria estar hoje aqui, né? Já há vários dias que a gente vem tentando as agendas combinarem, mas hoje, graças a Deus, deu certo. Estou aqui. Quero partilhar com vocês aquilo que Deus fez na minha vida. Será uma graça de Deus para a minha vida. Chegou o dia. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Fábio. Boa noite, Ronaldo. Ronaldo tem uma história muito bonita. Eu sempre vejo assim que a gente se expõe, né? Se expõe a nossa história, a nossa vida. Mas tudo isso é para a glória de Deus, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, eu vou ter que expor a minha vida, mas é para a glória de Deus. Então, hoje nós temos a história do Ronaldo, vai ser uma bênção. Que maravilha. O Ronaldo trabalhou então no comércio, na farmácia, por muitos anos e chegou até a se aposentar nesse serviço, então, Ronaldo? Sim, eu iniciei trabalhando, né, mexendo no comércio desde 1974 e acho que talvez ligado assim uma experiência que eu tive quando era criança ainda, não tenho muito recordação desse tempo. Eu caí, né, antigamente as famílias faziam sabão em casa, e eu acabei caindo dentro de um tacho de sabão. Nossa. E acho que essa proximidade com o médico, né? Minha mãe disse que não podia ver nenhuma pessoa de branco perto de mim, que eu corria, fazia um escândalo, né? Olha só. Me levou a procurar a área de saúde, né, para trabalhar. Então, eu sempre gostei de trabalhar nisso e passei a minha vida toda, né, trabalhando só numa empresa. Foram 30 anos, mais ou menos, de trabalho. Tem um tempo que eu fiquei afastado por um problema de saúde, enfim, foi onde eu me aposentei. Mas, para mim, foi assim, um aprendizado, porque também pude levar as pessoas aonde eu conheci o Senhor e conheci também o sofrimento das pessoas que passaram, né, se compravam comigo e eu acompanhei, né? Antigamente era um pouco diferente farmácia, né? Era quase um médico, né, ali para consultar, dizer os problemas de saúde e tudo, né? Bem, médico não era, se eu falar isso. Mas era quase, eu Mas falei, era gente, assim. quase, né? Mas as pessoas vinham, sabe? Eu Chegavam. trabalhei no tempo em que a pessoa vinha do sítio e falava assim, eu quero remédio de verme e vitamina para as crianças para o ano inteiro. Então, eles levavam, né, aqueles pacotes de remédio de verme e vitaminas, né, para o ano inteiro, né? Porque só no outro ano que tinha colheita. Então, as pessoas, quando vinham, traziam frango, caipira, leitoa, porco, enfim, Ovo. trazia ovo, sabe? Mel de abelha, davam de Nossa, presente pra gente. que maravilha. O Ronaldo nasce aonde? Qual que é a tua origem? Você nasce aqui mesmo, na cidade de Nasci em Dourados? Dourados, sou douradense, da Gema, sou sul-mato-grossense, com muita alegria de nascer no nosso estado. Uma família que tem muitos irmãos, como é que é a tua origem?
A minha família, na verdade, é de origem, veio do sul, né, meus pais, né, o meu pai é de origem paraguai, né. Mas meus irmãos nasceram todos aqui, nós moramos ainda eu era adolescente, morei um tempo em Campo Grande, aí meus pais retornaram para cá, então eu morei aqui. Depois, quando eu era maior já, de maior de idade, eu saí da cidade, mas em seguida, logo quando eu casei, eu já voltei para cá e aqui permaneço até os dias de hoje. Mas você lembra, assim, mais ou menos como é que era a tua infância? Eu sei que você falou que não lembra muita coisa, mas da infância, assim, dos primeiros anos, na escola, você era muito arteiro, você era uma criança que tinha muita, assim, já porque pregador, né, a gente pensa assim, deve ser muito falastrão, aquele que puxava o assunto na sala, ou era diferente? Como é que Não, era era isso? totalmente diferente. Primeiro eu tinha uma timidez muito terrível, cara. Eu tinha um preconceito de inferioridade, eu não sei se era a maneira que você era criado, então eu tinha, um pouco de medo na minha adolescência de se comunicar, aliás, isso me acompanhou. Tinha uma dificuldade de arrumar namorado, porque eu tinha vergonha de conversar, né, Olha só. de ter intimidade, assim, com as pessoas. Aí depois fui crescendo, fui ficando mais aberto, assim, também já foi surgindo outras coisas na minha vida, né, assim, de não muito certas, né, vamos falar assim. Isso me levou a ir se abrindo, a ir, tendo, a companhia de pessoas que não eram tão boas, né, para um adolescente, vamos falar assim, né. Isso começou já a marcar a minha vida, né. Então o começo da adolescência ali já começou um pouco diferente, longe da mas era uma família católica? Como é que era a tua família? Não, minha família se dizia católica, como Hum. acho que a grande maioria, mas não ia. A gente ia em benzedores, centro espírita, igrejas evangélicas, sabe aquelas igrejas que o povo Tudo misturado. chegava, sim, fazia uma salada, né. Mas a gente nós moramos sempre próximo ali na Vila Maxwell, né, próximo da paróquia Nossa Senhora de Fátima, mas eu não ia. Aí depois que eu tinha uma certa idade, tinha um grupo de jovem muito forte lá, sabe. E eu tinha vontade de participar, mas eu jogava bola e os caras só me chamavam para jogar bola, "Não, você não pode", eles falavam assim: "Não, você não pode participar do grupo, porque é só", assim, era escolhido, né, Era separado, selecionado? selecionado, só Nossa. os que participavam, né. E aí, como tinha às vezes torneio, eles me convidavam para jogar bola, mas eu só ia para jogar bola, mas a minha curiosidade é saber o que que acontecia lá dentro, Hum. né, o que que eram essas reuniões, então eu tinha uma vontade, mas tinha vergonha de pedir, né. Mais ou menos quantos anos isso, você lembra mais ou menos? Já uns 16, 17 anos, né. Já era quase Já era assim, hoje já é adulto, mas naquela época a gente era meio boca aberta mesmo. A gente era meio boca aberta, E aí começa ali então, você querendo participar do grupo, e querendo participar do queria grupo. participar na verdade do futebol, mas e também curioso para saber o que estava acontecendo no grupo. Assim, eu queria participar do grupo, mas eles não me chamavam, disse que não podia, eu não sei o que acontecia lá, então a minha curiosidade era para saber, que a grande maioria arrumava namorada lá, né, cara. Ah, verdade, Né, eu não. falei: "Ué, se eu participar, eu também vou conseguir arrumar De namorada", repente desencalha, né. desencalho, né. E mas não participava, então aí depois aquilo foi também me revoltando, eu falei: "Ah, meu lugar não é aqui não, eu vou para outros lugares". Aí, assim, você é atraído por Deus, mas às vezes as pessoas não compreendem, né, a pessoa que está ali coordenando, ele não compreende, ele não tem uma visão para ver quem Deus está atraindo para esses grupos, esse é um grande problema, né. Eu sempre, quando eu prego para a juventude, eu abordo isso, porque a gente vê, tem muitos jovens que chega, às vezes atraído por algo, mas na verdade eles querem Deus. Eu queria Deus, sabe, se eu tenho certeza, se naquela época eu tivesse me encontrado com Deus, eu tinha evitado muitas coisas ruins, a minha mãe tinha evitado, tinha sofrido muito menos comigo, sabe. Verdade. Porque era uma coisa que ia melhorar a minha vida. E aí depois disso, desses episódios, assim, me chamaram algumas vezes, aí eu, né, falei: "Ah, essa não é a minha turma, eu vou procurar a minha turma", né, aí saí, né. Aí a coisa começou a desandar para o meu lado, sabe. E esses episódios que você diz, assim, que são muito ruins, você lembra, assim, os primeiros contatos com alguma coisa que você acredita que não era bom? Com certeza. Primeiro contato, né, para você participar de um grupo,
você tinha que aderir àquilo que eles faziam. E o primeiro passo era fumar maconha. Tinha que fumar um baseado, experimentar o baseado, né? Já começar a beber. Naquela época não se bebia muito cerveja, como você vê hoje, né? A maioria da juventude. Mas bebia Cuba, que eles falavam, né? Era pinga com Coca-Cola. Né? Então, você tinha que tomar um copão daquele, fumar um baseado. Aí aquilo eu fiz, me passei mal pra caramba, fiquei ruim, sabe? Quase morri, me deu uma falta de ar, fiquei mal do estômago. Mas era o jeito de você participar, né? Para poder entrar para poder fazer parte de um grupo. Eu queria fazer parte de uma turma, de um grupo, né? Então, e ali você, que essa primeira, depois no outro dia que você acordou com um estômago ruim, tudo ruim. Meu Deus. E aí você não falou assim, não quero mais isso aí pra mim, não? Não, falei, cara, eu passei mal. Os caras falaram, não, continua, insiste que passa. Insiste que passa. E eu falei, deve ser normal, né? Aí fumei de novo, e aí fui fumando, meu amigo. Aí o pau quebrou. Aí começou a se acostumar com aquilo. Aí eu gostei, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 16, 17 anos aí. Nessa idade. 16, 17 anos. E aí comecei a ter contato. E a escola? E a escola? Você ia, mas a gente fumava na escola, né? No inverno, a gente levava pinga com mel. Misturava o mel na pinga, além de esquentar, né? Aí a gente fumava o baseado lá fora. Aí chegava dentro da sala, professor, o que é isso? É mel, professor, quer tomar um pouquinho? Ela, não quero, mas na verdade era pinga com mel, sabe? Nossa, para disfarçar. Para dar uma disfarçada no cheiro, né? O hálito que fica, do cigarro também, que você já, né? Para acender o baseado, você precisava do cigarro, né? Você tinha que andar com fósforo, alguma coisa assim. Então, o mais prático era você carregar um cigarro. Eu não gostava muito de cigarro, né? Não fumava cigarro, mas andava com cigarro porque era o veículo. Desculpa para acender o baseado. Para acender o baseado, exatamente. Aí, quando vinha alguém, ou quando não tinha jeito, né, a pessoa ia se aproximar, você apagava e ficava com o cigarro na mão, né? Olha só. Sabe, para a pessoa chegar perto, às vezes era alguém conhecido, né? Então, você apagava rapidinho e ficava com o cigarro, todo mundo com o cigarrão aceso lá. O cigarro é lícito, né? Chupeta. O cigarro é lícito. É droga lícita, né? Você vê que história, gente. Já começa ali na adolescência para poder participar do grupo e tanta coisa. Quero lembrar você que temos o QR Code aqui do lado e esse QR Code você pode fazer doações, que é muito importante para que a gente possa melhorar todo o nosso equipamento, mas também que ajuda na evangelização. Lembrando que você que doa tem méritos de evangelizador também, tá bom? Ronaldo, então, naquele ambiente todo ali, já começou a entrosar, mas e namorada, surgiu alguma, né? Ou não? Não, aí começou. Aí você não tinha muito interesse em namorar, você queria ficar com uma, né? Naquela época não existia esse termo ficar, né? Você ia namorando, ia pegando um, pegando o outro, aí tentando o mesmo método, sabe? Nossa. As meninas também, para participar, para entrar naquele grupo, elas também tinham que se submeter à mesma coisa. Elas também usavam, então? Também usava, você ficava forçando daqui, forçando dali. Talvez isso seja o mais perverso, né? Nossa. Porque, às vezes, as meninas naquela época eram muito mais tímidas do que hoje. Hoje as meninas têm mais conhecimento, né? A informação que vem pelas redes sociais é muito grande. Naquela época a gente percebia que a gente também era meio boca aberta, mas a gente era bem mais esperto, né? Então você já procurava seduzi-las, já mostrando um lado errado, sabe? Tentando influenciá-las de uma forma de rebeldia. Era isso que, na verdade, acontecia, sabe? A rebeldia. A rebeldia, você levar aquele espírito para a pessoa para que ela começasse a romper aquilo que prendia, os paradigmas que prendia ela, a situação de uma moça certinha, né? Na escola que eu estudava, no Menodora, eu estudei muito tempo no Menodora, então tinha um uniforme, as meninas tinham uma sainha, bem no início, logo quando surgiu o Menodora, lá nos 90. Menos até, né? Em 82 eu já fui para o quartel, então era antes disso, né? Antes disso. 75, por aí, Mais ou menos, 77. por aí. E aí, então as meninas, inaugurou a escola, não sei, não lembro, as meninas tinham uma sainha, nunca esqueça, xadrezinho lindo o uniforme, né?
Os meninos normais, os meninos que tinham a camisa branca, uma coisa assim. Mas então aquelas meninas iam bem bonitinhas, arrumadinhas. Então o objetivo era quebrar aquilo, sabe? O objetivo era estragar, né? Era uma coisa diabólica mesmo, né? O Vo- demônio só veio para matar, roubar, destruir, Você, né? assim, começar a jogar uma coisa na mente da menina para ela romper com aqueles laços de família, obediência dos pais em casa. Então, esse era o objetivo. Porque aí ela podia romper e sair com você. Aí a gente ia já para bares naquela época, lanchonete, enfim. Era uma situação bastante difícil. Eu acho que os pais, né, a gente não tem muita noção, mas eles falam, esse cara vocês não andam, né? Não era só Não. eu não, no bairro tinha assim umas ovelhas negras lá que era terrível, né? Você vê como é que tá influenciado na escola, em tudo Em ali, tudo, na cara, brincadeira. E ali uma coisa vai levando a outra e com certeza. quando você vê, E você tá hoje num não é jeito. muito diferente, né? Não é, não é. Hoje é o mesmo estilo, né? E quebrando e tirando das pessoas a graça. É muito Uhum. puritano, isso é muito bonitinho. Desobedece seus É, pais. então tem que fazer a coisa. É. É careta, né? Você vai É. ficar nessa, olha a sua roupa, põe uma camiseta, põe uma calça jeans. Menino quase nem usava calça jeans naquela época, né? Década de 70 também tinha aquela rebeldia contra Sim. tudo e tal, aquela coisa toda. Então eu saí mais ou menos dentro desse contexto, né? Assim, né, naquela época, o chique era assim, você queria ser rebelde, você usava uma camiseta do Che Guevara, sabe? Você Glória a estava Deus. abafando. Eita, né? se você estiver assistindo aí, fica tranquilo. Hoje tá de Deus. Hoje ninguém sabe mais quem é esse cara. É, mas ainda tem muita gente que ainda tem muita Cultua, gente, né? né? Tem muito. Mas ó, eu percebo que você falou que entrou no quartel. Mas mesmo assim você foi pro quartel e Não como é que foi? queria, Não cara. queria, porque era Não. meio obrigatório. Porque até hoje eu acho que é obrigatório, né? Mas hoje é bem tranquilo. Mas assim, eu não queria mesmo. Eu cheguei lá e falei para os caras, eu era cabeludo, né? Eu fui com a camiseta do Che Guevara, assim, fiquei 3 dias, ninguém me viu, né? Com aquela camiseta, porque você não tinha farda ainda, você era conscrito, que eles falam, né? Então nós ficamos lá uma semana, né? Eu fiquei 3 dias com a mesma camiseta para tentar, falar, esse cara acho que é comunista, eu vou expulsar ele daqui, né? Aí ia para umas entrevistas lá, falei, não, eu não quero servir, eu não gosto daqui, eu quero ir embora. Já inventava um monte de problemas de saúde que eu tinha. Os caras, mas cadê o testado? Não, mas já tratei. Então já tratou, tá são, pode ficar. Eu falei, meu Deus. É fácil, o quartel não é fácil, né? Rapaz do céu, Sofreu crime. 82, cara. Eu servi em Campo Grande ainda. Nossa. Tinha que sair daqui para Campo Grande. Nunca tinha morado, já tinha ido em Campo Grande, mas para ficar, não, né? Que quartel que você serviu lá em Campo Grande? Servi na Polícia do Exército, na PE, né? Olha, na PE ainda. Eles Ficou selecionavam, não eram os melhores, eram os piores, que os piores Pior. Pra sofrer mais. rapaz, Mas quando a gente valeu a chegou, pena, não valeu? mas aí que eu aprendi algumas coisas piores um pouco, sabe? Ficou quanto A tempo? pior. Um Aí eu ano entrei obrigatório? mais, Ficou o ano obrigatório? fiquei 1 ano e 1 mês lá, ainda fiquei para a segunda baixa, Ó, né? Fiquei 1 ano e 1 mês, levou alguma cadeia lá dentro ou não? fiquei devendo, cara, olha, fiquei devendo, porque pouco antes da baixa, né? Como eu sempre joguei bola, então eu fazia parte da equipe, né, de futebol, né? E a gente ganhava, tinha uns caras bons, sabe? A gente ganhava, tinha uma equipe muito boa de natação, de vôlei e uma equipe de futebol, né? E como eu participava da equipe de futebol, então a gente ganhava vários torneios, né? E isso te dava uma certa mordomia, vamos falar assim, né? Não sei bem se é esse o termo. Então eu consegui uma dispensa um pouco antes da baixa, né? Depois de uma competição, normalmente eles davam uns dias. E eu passei do dia de me apresentar. Eu recebi 15 dias de licença e apareci lá no 17º dia. 20 dias de cadeia. E aí? Aí fui, peguei a cadeia e fiquei devendo 10 dias ainda. Até hoje tá lá a dívida. Fiquei devendo, que acho que o único Você cara falou- que saiu devendo cadeia fui eu. Glória a Deus. Mas você falou que jogava futebol, que posição que você jogava? Eu era mais? goleiro. Goleiro? Era goleiro. Ah, Goleiro é difícil de achar, ninguém quer, né?
Olha só. E eu sonhava assim, né, como qualquer garoto da minha época, assim, você não tinha muita condição financeira, então você queria vencer de que forma? Você queria ser atleta, jogava futebol, atleta era ser jogador de futebol, né. Sim. E talvez tivesse a estrutura que hoje algumas escolinhas têm, até você conseguiria. Tinha muitos meninos bons de bola aqui, né. Olha só. E muito pouco, conseguiram ter expressão, assim, a nível nacional. Tinha alguns tiveram, né. Mas naquela época, então, você começava já a se despertar para algo errado, que você vê de se inspirar em pessoas inspiradoras, pessoas que profissionais competentes, não, os olhos já começa como você já começou a ter desviado a sua vocação, então você começava a ver aqui pessoas que existiam na nossa cidade, né, que eram assim, entre Lideranças? aspas, pessoas bem-sucedidas, Uhum. mas a origem do capital de algumas dessas pessoas não era lícita, era ilícito. Hum. Isso, um menino de periferia, que dificilmente ele vai ter uma condição financeira para ter algo, assim, começa você se interessar, como é que esse cara chegou a essa altura, né. Hum. Você vê como que o errado, ele atrai desde ali da adolescência, da infância, se não tiver por isso que é necessário as famílias ser de Deus, sabe, que Sim. eu vejo muito, assim, isso na minha família, né. Uhum. Porque a minha família toda era, no início, envolvida com coisas ilícitas, Uhum. né, isso ia te empurrando, sabe, era uma coisa que meio que natural te empurrando para esse lado, sabe. Era meio que marcado. E no exército você entrou de cabeça, então. Aí no exército, quando você começa a ter contato mais com arma, com pessoas de várias, como nós éramos da PE, então eles não pegavam pessoas de Campo Grande, pegavam de Dourados, Três Lagoas, Rondonópolis, né, antes era um estado só ainda, né. Pessoas de Rondonópolis, algumas cidades do Mato Grosso, né, Pra e que poder formar uma polícia para que assim, tirar do próprio que existia uma perseguição, uhum. né, de você que era da APE para os outros soldados, como Campo Grande sempre tinha muito quartel, né, tem muito. Então existia conflitos, brigas, né, porque você, de certa forma, você era polícia. E de certa forma você exercia essa autoridade. Claro que no dia que você estava de serviço, quando você não estava, você era um soldado como qualquer outro. Uhum. Mas aí você cria, né, já era um incentivo lá de dentro, essa rivalidade, sabe. Então você chegava, via um outro soldado, já queria enquadrar, né. Denilson contou aqui no podcast dele e se você quiser depois assistir, vamos colocar o link aqui também do podcast do Denilson. E ele falou que no quartel também tinha pessoas usuárias de maconha e tal, de tudo. Sim. Lá no quartel não diminuiu isso ou deu Não, uma muito pelo quietada mais ou menos? contrário, pelo menos nós lá Aumentou? aumentava. Nossa, sério? Aumentava, nossa, aí que comecei a ter contato com cocaína, com outros tipos de drogas mais pesado, que rolava lá dentro, Nossa, Ah, né, é? mãe do céu. rolava lá dentro. Então você, como todo mundo era de fora, então todo mundo morava num quartel, não é igual aqui que a pessoa vai embora. Lá a gente ficava, passou um ano junto, então a influência de um sobre o outro é muito grande. Lógico que teve influências positivas, né, Sim, pessoas que seguiram na carreira militar, mas a gente que já era meio assim, você acaba vendo só o ruim, né, sim. da instituição, né. Mas assim, questão de moral, de respeito, você aprendeu, eu aprendi, por exemplo, isso no quartel, né, de Maravilha. respeitar, enfim. Disciplina, né? Disciplina, claro. Sim. E aí você sai do quartel então, e aí você olha para um lado, olha para o outro, o que eu vou fazer? Porque tem muita gente que não sabe muito bem o que fazer depois de sair do Pois é, quartel. aí a coisa foi mais complicada ainda. Quando eu saí do quartel, eu já estava envolvido. Só para vocês terem uma ideia, quando eu ainda era soldado, o que que eu fazia? Como eu conhecia pessoas daqui de Dourados, que era relacionado ao tráfico de drogas, então eu ainda era soldado. Eu conheci um pai de santo, ele falou: "Não, cara, eu vou fazer um negócio para você aqui, um espírito vai, Um um feitiço. Te feitiço", guiar. e aí segundo ele, designou um espírito, um demônio, que fez um pacto comigo,
que eu vinha aqui, pegava a droga e ele ia me proteger. E eu vinha. Eu vinha, pegava, não pegava muito, né? Porque a bolsa do quartel era pequena. Tipo, 4, 5 quilos, enrolava na farda, botava dentro, ia de carona, sem um centavo no bolso, ia lá na Polícia Rodoviária Federal, falava com o pessoal da polícia, repare só o que o diabo é capaz de fazer Não. naquilo que você, usando a sua fé, né? Porque eu creio que eu já tinha fé, porque ninguém vai, e era meio desequilibrado, né? Ninguém vai sair na promessa que um demônio vai te proteger. Mas eu saía. Chegava lá, me apresentava e pedia carona. Ó, preciso chegar a tal hora no quartel. Os soldados lá com pena, né? Os policiais paravam a pessoa. Ó, você vai para Campo Grande, leva esse soldado para mim. E eu entrava Com a dentro do droga. carro, com a droga dentro do carro. Na Polícia Federal. Lá na Polícia Rodoviária Federal, que Eu não duvido que tomara que eles já aconteça hoje. estejam todos aposentados. Vão estar Tô todos brincando agora, aposentados. mas era sério isso. Isso é tráfico de drogas, isso é crime, né? A gente sabe que, infelizmente, isso acontece, e acontece muito mesmo. Não tem. Né, não é 100%, mas é 99,9%. Não, tem misericórdia. Mas olha, gente, que história aqui que é isso. Agora ele vai começar a entrar num negócio mais pesado, hein? Se você já não deixou seu comentário, seu like aí, deixa. Lembrando do QR Code, faça a sua doação, que é muito importante pra gente. Então, Ronaldo, tudo isso aí, já dentro do quartel, você já estava envolvido Já no estava tráfico. envolvido nisso. Eu chegava lá em Campo Grande, já tinha um outro soldado que pegava e levava para Três Lagoas, e lá levavam para Ilha Solteira ou ia para outros lugares, né? Isso foi com maconha, que era mais comum na época. Cocaína já era mais difícil. Mas, mesmo assim, uma vez fui para Corumbá, aí trouxe menos, trouxe uma barra de 1 quilo só, né, da droga de Corumbá, também aconteceu o mesmo processo. Eu trazia, aí tinha um outro soldado também, e subia para São Paulo com aquilo lá. Então a gente ia fazendo essa. Então eu comecei a ter contatos com pessoas, aí dei baixa, né? Quando eu dei baixa, eu não vim embora, eu fiquei em Campo Grande, né? Aluguei um quarto lá, e aí comecei a me envolver com tráfico de drogas, com outras pessoas, que moravam lá, né? Aí você acaba se envolvendo, o que aconteceu? Eu me envolvi com o pessoal e falou: não, vamos arrumar um emprego para você no Estado, mas é o seguinte, você vai trabalhar, você conhece de remédio na Secretaria de Saúde, e nós temos um esquema lá para desviar medicamentos, né? Então você nem precisa ir lá, você só vai quando só trabalha quando a gente precisa desviar esse medicamento. Na época de campanha, essas coisas, tinha um envolvimento, não vou citar nomes aqui, porque não importa. Não precisa. E a gente fazia isso, né? Então você ficava lá, aí a pessoa estava no meio, né, da campanha política lá, me arrumaram um emprego, eu nem não sabia nem onde que eu trabalhava, mas eu só ia no lugar onde eu ia, aí eu mexia com a distribuição. Então, X você já separava para ser desviado, para ser distribuído, que era desviado da Secretaria de Saúde. Isso ia para a pessoa, atendia separado, né? Distribuía medicamentos. Acho que talvez não tenha a menor ideia de como era feita essa distribuição. Eu creio que, como é que chama, aqueles escritórios dos políticos, comitê, né, que fala. Comitê, né? Então, eu creio que seria nisso. Eu não me envolvia nessa parte. A minha parte era entrar lá e separar o máximo de produtos que eu já, como eu sempre trabalhei nessa área, eu tinha um certo conhecimento disso, né? Uhum. Então, eu sabia a medicação que mais usa, como medicamentos de diabetes, de pressão, xaropes, antibióticos, eram os mais usados, né? Então, isso eu separava, ó, isso aqui dá para vocês usar aqui. Então, eu ia separando. E aí, quando desviava assim, uma certa quantidade e ganhava o meu salário lá. Eu não sei se eu dei minha carteira de trabalho para a pessoa, não sei se eu era contratado do Estado, enfim, eu não queria nem saber disso, porque o meu foco não era esse, o meu foco era ganhar o dinheiro e ficar lá curtindo, né? Fazendo as atrapalhadas, né? Passando. Então as pessoas me procuravam, porque eu sempre tinha, assim, vamos falar assim, uns entorpecentes de qualidade, né?
Então as pessoas me procuravam, me chamavam para festa, então eu vivia disso, né. Gente, quando a gente fala que o Ronaldo é um milagre, não tem nem ideia do tamanho do milagre. É um Glória a milagre, Deus. cara, porque isso foi assim, né, ó, né, eu estava com o quê? Debaixo com 21, 22 anos. Até nós temos, né, talvez eles estão vendo agora, né, tem um grupo do WhatsApp que tem, assim, o pessoal que serviu em 82, né. Lá a gente se reúne e tudo, né. Hoje se eles estão alguns estão vendo, tenho certeza, né. Eles falaram: "Meu Deus, não sabia o que o cara fazia". Mas eles Ah, sabiam que a gente era de Era envolvido, mas não sabia até onde que estava o envolvimento. não sabiam, assim, mas sabia que a gente era barra pesada. Uma vez eles fizeram um limpo no quartel, assim, cara. Fizeram uma investigação lá e eles sabiam quem, né, porque o PE, ela tem um grupo de investigação dentro para investigar os próprios militares, chamado GIC, é Grupo de Investigação Criminal. E elas levantaram a nosso Ficha. pedigree, a Capivara. nossa ficha lá, né. E descobriram, nós tínhamos uns 10 mais ou menos, que a gente estava em festas e tal, sabe, e a gente aprontava, né, cara. E aí pegaram todo mundo um dia lá, sabe, de manhã cedinho, o nego já, né, se levantando da cama, já levanta, já pegava a chave do seu armário, aí expulsaram acho que 5. Ah, né, porque pegaram com flagrante lá. E eu, graças a Deus, não sei se eu falo graças a Deus agora, mas graças a Deus, porque Deus tinha um objetivo na minha vida, né. Não fui pego. Tinha um sargento lá que ele me perseguia, não vou falar o nome dele, não sei se ele é vivo ainda hoje. Ele era desse grupo de investigação, mas ele me perseguia, cara. Queria te Aí, pegar. ele me levaram lá, fui com um oficial, né, armado, e tal, no meu armário, abre seu armário, abri. Aí quando ele abre, assim, um pacote de erva dentro do meu armário, uma erva tomar tereré, ele chega, brilhou o olho dele, falou: "Te peguei", né. Mas era a árvore, ele esparramou aquilo lá e foi assim, separando grão por grão da erva para ver se não tinha Ele maconha queria te dentro. pegar. Queria me pegar. Queria. Glória a Deus. Mas Deus tinha um projeto para mim, não me pegou, cara, eu consegui passar, sabe. E esse trabalho lá que você fazia em Campo Grande, durou mais ou menos quanto tempo? Você lembra, assim? Durou mais ou menos 1 ano e meio, aí Ah, a foi Polícia pouco Federal tempo. a Polícia Federal descobriu o esquema lá, né, e aí eu cheguei de Corumbá, cara, eu tinha ido buscar essa bendita, maldita cocaína, né, e escondi. E aí eles chegaram, eu estava dormindo, escutei uns caras bater na minha porta, falei: "Meu Deus, quem será, né?". Os caras arrebentando, assim, aí eu demorei para abrir, o cara arrebentou a janela, né. Eu morava no primeiro andar, numa pensão que tinha lá, os caras subiram para o telhado do vizinho, entraram, arrombaram a porta, mesmo assim, aquela cena de De filme, filme de mesmo? filmes, os caras Você morava sozinho? moravam sozinho, né, e aí os caras me meteram o pé na janela, tudo de fuzil, assim, deita no chão e tal, e eu: "Calma, calma, não sou bandido, não é o quê, sou traficante", já me deram uns tapas lá, né. Rapaz, e não acharam, eu tinha uma flâmula que eu ganhei de boa conduta no quartel, olha só. Escondi a maconha lá dentro, né, haxixe, né, que é um tipo de maconha mais refinado, né, um derivado da maconha muito forte, né. E a cocaína eu tirei um piso, é coisa de bandido mesmo, tirei um piso do chão, né, e cavei o buraco e coloquei dentro e tampei, botei o piso de volta, né. Porque eu tinha que passar para a pessoa. Como eu cheguei à noite, eu só fiz isso, deixei, e eles não encontraram, cara. Ainda bateram, assim, no chão inteiro, mas Não acharam. não acharam. Senão eu tinha tomado uma cadeia de verdade. Aí, naquilo também, mas eles estavam atrás de mim por causa de outra coisa, que era envolvido nesse Dos meio. remédios. E aí me acharam os entorpecentes, aí já fui direto para a Polícia Federal, né. Já me levaram, enquadraram como tráfico, né, eles já tinham informação minha, não sei da onde, né, Hum. né. Eu, né, falei: "Poxa, sou inocente". Aí o delegado me chamou,
assim me sentou e falou: "Ó, conta a história para mim". Eu falei: "Não, eu servi o quartel aqui e tal". Aí ele, eh, até hoje, ó, dói ainda. Dói, mas não, me deu um pé do ouvido, Porque você tava mentindo. estava mentindo, né. Daí ele falou: "Ó, você quer conversar direito? Ó, você fez isso, tá tudo aqui, ó". Aí você tinha minha ficha completa, quantas vezes eu vinha para Dourados, quantas vezes eu voltava, enfim, né. Aí, né, o assunto mudou, a história mudou, e aí ele, né, ali eu tive que abrir o jogo, Aí né. você confessou. Confessei, né, você não podia entregar os que te fornecia, né, porque aí Sim. você não ia para preso, você ia para o cemitério mesmo. Isso que eu ia perguntar, né? Já Aí você ia para o pensando, né? cemitério mesmo, aí você tenta disfarçar, dar nomes lá Não que não existe. existe, e passou, né. Aí já alguém também, não sei quem, eu passei, fui de manhã cedinho, aí passei o dia inteiro lá sendo interrogado. Aí no final da tarde, umas 8 horas de interrogação, me perguntavam coisas a respeito daquela, eu não sabia nada, a única coisa que eu sabia a respeito desse de remédio que, ó, tal dia você tinha que estar lá, então tal dia eu chegava, entrava, porque eu tinha o crachá, e fazia o que eu tinha que fazer e ia embora, não aparecia mais lá, nem né. Às vezes me mandava para outro lugar, é só eu fazer a mesma coisa, né. Então, você não Falei: sabia nem quem que era, "Nem quem era que e nem queria buscava, quem saber", pegava, nem quanto queria menos eu saber. sabia, eu era assim, eu não queria saber, né. Não Olha isso. interessa, né, Mas eu ganho o meu aqui, e fico aqui, né, sendo escravo, fumando, usando droga aqui, tentando corromper a vida dos outros, estragar os outros. você ficou 1 ano e meio lá em Campo Grande, daí Fiquei você mais, né, 1 ano e meio foi quando deu para trás o quando negócio, deu pra trás. E aí mas você eu ficou mais fiquei quanto acho tempo que em uns Campo 2 Grande? anos e meio, mais ou Uns 2 menos. anos e meio. Mas E você aí É. ficou preso ou não chegou aí preso? Eu fui preso, fiquei um dia na Polícia Federal, aí no outro dia pagaram a minha fiança. Cedinho chegou um advogado e falou: "Não, pagaram". Eu: "Quem?". hum, O até cara hoje você falou: não "Ó, sabe quem. não, não sei". Só sei que o delegado me pegou: "Ó, você já está livre, tá". E eu saí correndo de dentro da Polícia Federal lá. Queria nem ficar Aí perguntando. o táxi, atrás de mim, o cara me chamava e eu, ó, falei: "Aqui, vou ficar aqui nada". O cara correndo atrás de mim de táxi, né, para mim dar uma carona. Eu sei lá Já quem era, eu já falei: estava "Vai esperando saber se é você. alguém que vai me matar, né". E eu, ó, rapaz, e consegui Isso. correr e entrei no meio das pessoas e aí entrei numa casa, pulei o muro de uma casa, falei: "É doido, os caras vão me matar, né". E sei que eu consegui Despistar. despistar o pessoal do táxi, aí o cara, depois que eu tinha vindo embora, que passou a me ligar na minha casa, eu já estava aqui em Dourados, falou: "Ô, eu fui para te pegar, para levar você embora, tirar de lá e te pôr num carro, trazer para Dourados". Falei: "Ah, eu Hum. vou saber se alguém está atrás de mim". E aí saí de lá, meu amigo, nunca mais apareci em Campo Grande. Passei uns 5 anos, só depois que eu voltei, que eu já estava casado, que aí voltei em Campo Grande para levar minha esposa no médico lá. E aí, então, você chega aqui em Dourados, mas continua envolvido nisso ou você parou um Não, pouco? continuei, aí eu vim embora para cá, né, me envolvi com a minha esposa hoje, ela engravidou, Olha. né, ainda continuava usando droga, ainda, sabe. Aí quando eu conheci ela, mandei ela guardar, ela falou: "Guarda esse embrulho aqui para mim que eu não posso levar para minha casa", né. E era um monte de maconha, E ela cocaína. sabia? Aí ela: "Que é isso?". Aí eu falei: "Senta aí que eu vou te explicar". Aí contei para ela. Ela: "Não, não quero isso aqui, né". Ela E é aí eu falei: "Não, porque isso aqui era uma coisa que estava envolvido, mas não mexo mais", aquela conversa de sem vergonha. E aí ela concordou em deixar lá para tirar no outro dia, né. Aí ela fez eu prometer que eu ia parar, e eu falei: "Tá bom, pode deixar, eu vou, prometa, tudo prometido. prometo", né. Misericórdia, Senhor. Aí eu fui assim, mas daí ela, como ela já estava grávida, eu saí de um tumulto desse, e aí, quando era no outro mês, eu já estava casado, a minha esposa tinha minha filha, né, que não é minha filha biológica, é só, ela já tinha, e grávida do meu filho. Aí, 2 meses depois de toda essa confusão, eu já estava casado, tinha uma casa, uma filha e a minha esposa grávida de outro. Outra vida. De outra vida, sim, foi pá, pá, e eu saí daquilo, falei: "Misericórdia", né.
Olha só. Mas nesse período também comecei a me envolver com o ocultismo, né? Foi aí onde eu fiz esse pacto que eu falei, mas eu Uhum. continuei a me envolver, né? Andar nisso e tal. Escondido da esposa. Não, aí eu empurrei ela pro buraco também, junto comigo. Mais um. Ela tinha uns problemas de saúde, eu: "Não, vamos procurar um lugar aí". Ela também, primeira coisa que eu percebi nela, foi o que me atraiu nela, que ela tinha ido num benzedor, num pai de santo, e ela tem uma cordinha amarrada, assim, no braço, né, que chama Contregum, na linha do candomblé, né. E ela disse que tinha paralisado as pernas dela e ela foi no pai de santo, e o pai de santo amarrou que era um espírito que ela tinha que desenvolver a mediunidade dela, enfim. E aí eu gostei daquilo, né, porque me atraía, eu era, assim, desde adolescente eu gostava de leituras, assim, de coisas ocultas, o espiritismo, isso me O atraía, me mundo chamava. espiritual. Me atraía aquilo, sabe. E eu sempre procurava ler, me informar, sabe, tinha curiosidade de ter intimidade com isso, né. E aí juntou, assim, todas essas coisas num pacote só na minha vida. Entrou tudo de supetão, assim, vu, sabe. Gente, que história. Nossa mãe do céu. E é porque ele tá resumindo aqui, né? Com certeza. Bem resumido, né, assim, eu Mas, sou ó, é muito importante entender que essa história que ele conta não é só porque a gente quer colocar, expor a vida dele, mas sim também porque mostrar que Deus pode fazer a transformação total na vida de qualquer um. qualquer pessoa. Qualquer pessoa, de qualquer jeito, de qualquer maneira, pode ser transformada por Deus. Existe muita realidade, né? As pessoas desse meio, droga, ismo. Isso é uma coisa assim que cresce, Cresce. né? E é assim, é depois um paga. pacote que vem, você vai, se encontrando, aí vai entrando prostituição de todas as formas, com mulher, com homem, vai, sabe, aquilo vai detonando a sua vida. Era assim que eu era envolvido, Glória a Deus. né, era, sabe, pessoas, você convivia com pessoas de tudo que é tipo de situação, né. Eh, isso, e cada vez mais você vai caminhando, né, e ao mesmo tempo que eu ia me envolvendo, aí, diminuiu o uso de droga, porque aí você tinha que trabalhar, você tinha que ter para Sustentar os você filhos, né? sustentar, já ia eu pensar: "Meu Deus, vai ser uma coisa boa", né, até eu não queria o meu filho, sabe. Na época, a minha mãe, né, minha esposa estava grávida, ela falou: "Não, eu falei para você não mexer", ela falou mesmo, sabe. Eu conheci a minha esposa no dia de Santo Antônio, eu tinha, né, meu irmão já faleceu, mais novo, né, ele queria fazer uma fogueira dia de Santo Antônio. E eu ia com os amigos para uma chácara, nós íamos ficar lá o final de semana, era bem no final de semana, 13 de junho. E aí ele: "Não, a minha mãe: 'Não, você não vai, você vai ficar aqui que esse menino vai pôr fogo na casa, então você fica aqui'". Falei: "Puta", tive que cancelar. E fiquei. Falei: "Já que eu vou ficar aqui, já que ele vai fazer a fogueira de Santo Antônio, eu vou pedir para Santo Antônio, diz que ele arruma casamento, vou pedir uma namorada, eu vou pedir um casamento para Santo Antônio, que eu preciso mudar de vida". Acende vela para todo mundo. Nesse dia, mas Santo Antônio para mim era Egum, porque no candomblé, Santo Antônio é Egum, é Ogum, Ogum. né, então essa Glória. sincretismo, né, Mistura, nisso né? a promessa eu estava fazendo, não era para Santo Antônio, na verdade, estava Católico. fazendo Da entidade. para a entidade, né. Uhum. E aí até fiz lá, eu sabia fazer as comidas lá, aqueles negócios, fiz lá um despacho e não encontrei minha esposa nessa mesma fogueira, que ele convidou as vizinhas todas, né, os vizinhos e tal. Aí encontrei minha esposa nesse dia. Aí olhei para ela e tal, ela olhou para mim, E aí? e aí eu era muito malandro, cheio de conversa, né, não deu outra, né, falei: "Vou pegar essa aí", né. Então você começou ali, você falou, começou a trabalhar na farmácia. Foi E nesse tempo não, que você eu começa a já trabalhar na trabalhava, farmácia? aí Já eu fui para o trabalhava. quartel, eu deixei, Ah, né. deixou a farmácia. Aí fiquei uns 4 anos sem fazer nada, né, só envolvido nessa, Isso. Aí você né. volta, tem teu filho. Eu volto, a minha mulher, conheço a minha mulher, ela engravida,
Eu falei, agora eu vou trabalhar. E aí arrumei um emprego, voltei para a farmácia, conversei com o proprietário de farmácia, ele já me conhecia, falou, não, beleza. Comecei a trabalhar, né? Voltei aí então fui deixando essa, né, essa coisa A dependência da química. dependência química, não podia estar fumando, não podia estar cheirando, né? Porque você tinha que trabalhar, tinha responsabilidade, mas final de semana você ia, você saía e falava para minha esposa, vou jogar bola e tal, né? Mas na verdade você ia jogar bola, mas também você fumava umas baseado e tal. Voltar para casa, voltar. Voltava, ainda voltava. Aí mais para frente que a história começa a ficar um pouco pior, porque aí Pior? deu uma desandada feia. Enquanto o Ronaldo bebe uma água ali, coloca o microfone mais perto dele, gente do céu, vai colocando seu comentário aí, porque a história tá começando, ele falou que vai ficar pior, glória a Deus. Mas é aquilo que Deus fala na sua palavra, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graças a Deus. Então, Ronaldo, você começa a trabalhar, diminui um pouco ali o uso, mas ainda continua. Continua assim, com as companhias ainda, os amigos ainda, não era aqueles amigos. Já conhecia algumas pessoas do trabalho, né? Algumas pessoas, assim, envolvidas já com outras coisas, como você começa a cortar. Eu falei, eu precisava me desligar daquele pessoal, né? Aqueles maconheiros, vou falar assim, né? Rasgado. Eu precisava me desligar. Falei, não posso estar, né? Não vou levar os caras, porque os caras é assim, meio folgados, sabe? Se tiver um lugar para sentar e ficar, eles acampam, sabe? Falei, não, aqui na minha casa não quero isso, não, né? E aí começaram a ir na minha casa, falei, não, pode parar aqui, não. A minha esposa é chata e ela não gostava mesmo, sabe? Então ela tratava com casca e tudo, porque eu já tinha explicado para ela como que os caras eram. Então ela já não recebia bem, aí todo mundo ficava meio. Mas mesmo assim ainda ia, sabe? Deixar eles querem ficar, Quer dormir, chegar comer, e quer achar um fazer lugar, tudo. né, para Não fumar à fazer nada. vontade, enfim. Não, aí falei, não, mas isso não. Aí parei, a minha esposa também não permitia mais. Aí, se eu quisesse usar algum tipo de droga, tinha que ser escondido, né? Porque não podia mais usar em casa. Aí foi quando ela foi ficando ruim, cara. E aí a gente falou: ó, nós precisamos ir para desenvolver essa mediunidade sua, sabe? Vamos procurar um lugar. E já. Aí começamos a ir para um centro espírita, um centro de candomblé. E comecei a ir, como eu já tinha uma intimidade com isso, né? Fui já me envolvendo também, sabe? Eu sempre tive uma coisa assim comigo, se era errado mesmo, sabe? Então eu já fui de cabeça logo, eu já conhecia, já conversei com a pessoa e ele acho que percebeu que eu conhecia, né? Eu já conhecia aquela língua, aquele uso lá que é chamado Yoruba, né? Eu nunca aprendi sozinho aquilo, né? Acho que inspirado pelo mal, com certeza, porque pelo bem não é. Enfim, eu interpretava aquilo que eles falavam. Então tive Esse envolvimento. esse envolvimento, aí foi forte, porque aí essa pessoa, né, esse pai de santo, ele falou assim, ó, nós precisamos fazer um negócio lá para sua esposa e tal, né? Ela era muito depressiva, e tentava se matar, e aqueles espíritos descia nela, e ela quebrava a casa, enfim. Falei, não. Aí fizemos uma chamada obrigação, né? Quase ser uma mãe de santo, né? Ela raspou, né? Não, ela não raspou a cabeça, mas ela fez uma obrigação. Na época custou caríssimo. Foram usados vários animais, né? Animais de duas patas, que eles falam, né? Para ser um pai de santo, sim, precisa ser animais de quatro patas, que ou boi, depende da condição financeira da pessoa, o bode, enfim, né? Esse tipo de matança. É terrível. Glória a Deus. Olha, talvez não seja assim muito. Meu pai amado. Ronaldo, eu sei que você ficou quanto tempo nesse negócio? Vamos resumir aqui um pouquinho, porque senão o negócio vai ficar o podcast só de outra coisa. Eu Quanto tempo fiquei você ficou assim, envolvido nesse negócio e aí? nesse negócio eu fiquei envolvido, acho que uns
Aí, sei lá, uns 8 anos mais ou menos. Aqui em Todo Dourados isso, hein? aqui em Dourados. Aqui em Dourados. Então você ficou envolvido esses 8 anos com isso aí, os seus filhos crescendo também nesse meio e tudo mais. Sim, Sua esposa também, tudo junto envolvida ali, tudo nisso. envolve. E quando é que começou? Eu sei que, vamos dizer assim, porque hoje é difícil, né? Mas glória a Deus. Como é que começou o sentimento de vamos dizer, Saí. libertar? De Tá, pensar assim, não. Porque assim, a gente sabe que as pessoas que vão atrás disso aí, elas vão atrás de favores. E esses favores, o livro Se Ensina ou Não, do Monsenhor Jonas, ele fala muito sobre isso. Os favores são feitos, alguns, mas ele sim, cobra depois. A cobrança depois é que vai trazendo tristeza, tira de um lugar e põe no outro. sim. E quando chegou essa tristeza, como é que foi o impacto ali para você falar assim, não, isso aqui eu acho que não serve mais para mim, eu vou ter que partir para outro lado. Como é que foi esse Foi momento assim? assim, a pessoa lá, o pai de santo, ele exigia, né, que você pagasse lá para ele, Fazer os ir feitiços. mantendo a sua vida, vamos falar assim, como se Ah, fosse um dízimo, né, daquilo hum, que você ganhava e tal. Eu falei: "Epa, para aí, né, não, já ganho pouco", né. Eu já não fazia mais nada ilícito, assim, vender e comprar droga, essas coisas, não fazia mais, então eu vivia só do meu trabalho, que uhum. era pouco para quem já tinha 2 filhos. Né, eu falei: "Ah, esse negócio não está certo não, né, isso aqui não é igreja de crente", que na minha cabeça só crente cobrava dízimo, católico não, né. Falei: "Esse negócio, eu não sou crente, né, eu não vou estar dividindo meu salário com esse cara não". E aí então comecei a parar de ir, né. Hum. Ele era exigente, cara, você tinha lá uma coisa, você não podia beber, você não podia isso, não podia aquilo, era uma série de sacrifícios. Ele fazia e obrigava você a fazer, porque você era tipo servo lá, né. Escravo mesmo. Aí, o que aconteceu? Eu falei: "Tô fora desse negócio", falei para ela. Ela continuou indo sozinha. Aí chegou um ponto que ele começou a exigir que eu voltasse, né, eu falei: "Não, não quero mais não, tô fora". Nós começamos a trabalhar com a minha esposa, eu continuei na farmácia, né, mas ela, começamos a trabalhar com um produto, até muito forte hoje, uma empresa chama Rinodê, de venda de produtos de cosmético. Antes, nessa época, em 86 mais ou menos, ela estava iniciando, né. Então nós, tínhamos várias pessoas que trabalhavam conosco, sabe, né, trabalhava com a minha esposa, ela era a líder de venda, né, desse produto. E aí, a gente trabalhava ralava, rapaz, e tinha que pagar o dízimo lá. Eu falei: "Não, isso está errado, isso eu não vou pagar mais não". Aí eu saí, só fui trabalhar com isso, saí da farmácia e fui trabalhar só com essa empresa, porque, a gente, tinha em torno aí de umas 200 vendedoras, só Nossa, aqui em Dourados. bastante. Era bastante. E enfim, aí eu falei: "Ó, não vou, você não vai mais nesse negócio", falei para ela. E ela falou para ele: "Não vou mais", aí ele mudou para Campo Grande, queria que nós fôssemos para lá, eu falei: "Nós não vamos, nós trabalhamos aqui e não vamos". Aí ele mudou, e aí a gente rompeu, ela foi umas 2 vezes, uma vez por mês tinha que ir lá fazer, renovar não sei o que lá, enfim, fazer as obrigações lá, né. Hum. E aí eu falei: "Você não vai mais". Aí ele começou a chantagear a gente, sabe, mas ela, eu não, né. Mandar carta, não, ó, se você não voltar, o seu marido vai morrer, o seu filho vai morrer, e chantageando, e cada vez chegava uma carta dessa, ela ficava louca, 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 assim, sabe. Descia aqueles demônios nela, ela quebrava a casa, tentava tirar a sua vida, aí foi cada vez esses episódios acontecendo, cada vez acontecendo, acontecendo. Aí era, às vezes, cada 15 dias, aí foi semanal, aí já era quase todo dia ela passava mal e queria tirar a vida, e eu todo dia tinha que sair do meu trabalho. Um dia eu cheguei, meus 2 filhos estavam para fora, a minha filha e o meu filho, ele tinha em torno de uns 3 anos. Mas antes aconteceu um episódio, assim, muito marcante. Acho que um pouco antes desse pai de santo ir embora,
Nós fomos lá no centro, né? Hum. E o meu filho começou a chorar. Toda vez que chegava lá, ele chorava. E aqui o choro da criança atrapalhava os bichos de descer lá. E aquele dia ele chorou de uma forma assim que teve que parar O ritual. o ritual lá por causa dele. Aí o cara veio me dar uma bronca, né? O que tá acontecendo? Eu falei, não para de chorar e tal. Saí, peguei meu filho e saí para fora de lá, né? Era a casa, um muro alto, assim. Eu saí para a rua, fiquei lá com ele não se acalmava, enfim. Acabou, aí nós vimos vindo, né? Era lá no quarto plano, assim, esse cara. E aí a gente vinha saindo de lá, né? Quando chegou no meio, a gente ia de bicicleta, hein? Lá da Vila Maxwell, no quarto plano. Não tinha carro, não tinha nada, né? Minha esposa trazia minha filha numa bicicleta e eu com meu filho na outra. Tá, vinha vindo. Aí ele começou a passar mal e começou a vomitar, sabe? E eu percebi aquilo, falei, meu Deus, o que que é isso, né? E aí ele meio que desmaiou, assim, sabe? Caiu para trás, assim, e eu, do jeito que estava, assim, eu peguei ele, aquelas cadeirinhas carregáveis, eu tirei ele, assim, já joguei a bicicleta no chão, coloquei ele numa grama, nem vi onde que era, né? Aí comecei a massagear ele, tirar uma secreção preta que saía de dentro dele, parecia sangue coalhado, uma coisa horrível, cara. E aí fui fazendo massagem nele e tal, ele melhorou, assim, aí a boquinha dele toda roxa, nunca esqueço, isso já era noite, né? Aí ele ergueu a cabeça e falou, pai, onde nós estamos? Aí eu olhei assim, nós estávamos assim, ali na paróquia São João Batista. Naquela época não tinha grade, né? Era calçado, um gramado e já a parede da igreja. Então, eu coloquei ele próximo da parede. Aí eu falei para ele, é a casa de Deus, filho, é uma igreja. Ele falou, pai, é aqui que nós temos que vir. Não é lá onde nós vamos. 3 aninhos. 3 aninhos. Ele falou. Que Cara, que ele me deu um baque assim. Aí ele melhorou, passou. Aí desenvolveu todo esse episódio de chantagem. A minha esposa cada vez ficou pior, pior, cara. Aí um dia cheguei na hora do almoço, os dois estavam lá na rua, sentados assim, na minha casa não tinha muro ainda, não tinha um pilarzinho assim na entrada na porta, os dois chorando ali. Quando eu vi eles assim, eu tinha uma moto na época já. Eu larguei aquela moto, entrei correndo para dentro, foi acontecer alguma coisa, né? Aí, minha esposa estava no chão, minha casa toda revirada, tudo quebrada, cara. Meus filhos chorando, chorando, pai, a mãe quer se matar e tal. Eu falei, ó Deus, eu não aguento mais isso. Eu nunca fui enganado, sabe? Eu fui para aquilo, mas eu sabia que aquilo não era de Deus. É um dos pecados que eu rezo muito por isso, porque não foi. A minha esposa, eu também não sabia, eu achei que ela tinha consciência daquilo, né? Mas ela não tinha também, ela achava, como falaram para ela, que Nossa Senhora era Iemanjá, que Oxalá era Deus, enfim, né? Não vamos entrar muito nesses detalhes, enfim. Mas eu nunca fui enganado, né? Eu sabia com quem eu estava mexendo, sabe? Eu falei, chega, vou procurar uma igreja. Aí peguei a lista de telefone, assim, voltei na mesma hora para o meu trabalho, peguei minhas crianças, dei almoço, já voltei para o meu trabalho. Chega lá e saí procurando na lista telefônica, igreja, ligando. Ninguém me atendia. Isso era 1h da tarde. Até que achei, um pastor me atendeu, contei a história, joguei um caminhão de melancia dele. Ele falou, hoje à tarde eu vou na sua casa. Deu o endereço, falou, eu vou estar lá esperando. Ele me prometeu. Nisso, você vê como Deus age na vida da gente. Nessa mesma tarde, o pastor falou que ia às 5h na minha casa, 5h da tarde, que eu falei, ó, o máximo mais... Eu saí às 6, mas o mais cedo que eu posso sair é às 5 da tarde, né? Aí, eu falei, eu saio às 5, ele vai lá e vai expulsar esse trem da minha mulher, porque eu sabia que aquilo não era de Deus, né? Tinha certeza disso. Até porque se viesse de Deus, estava paz, né? Tranquilidade. Né? Com certeza. Hoje, mais do que nunca, sei. Mas naquela época eu já tinha uma noção disso, né? O que aconteceu? Nessa mesma tarde, logo depois que eu saí, foi uma senhora que é minha madrinha de casamento.
Ela foi na minha casa, ela e o esposo dela, porque ela trabalhava com a minha esposa na venda desses Rinodê. produtos. Uhum. Era produtos de beleza, perfumes, Sim. enfim. Ela foi, chama Carmosina, ela e o Pedro, são meus padrinhos de casamento. Ela foi lá e viu minha esposa naquele estado, né? Aí ela chorando aí, ela conversou com ela. Aí ela falou assim, contou para ela o que que era. Ela falou, não, você quer, eu vou na igreja católica, eu sou da Renovação Carismática Católica. E ali na paróquia Nossa Senhora de Fátima, tem umas pessoas lá que eu participo lá, que elas rezam e você vai ficar boa. A minha esposa falou para ela assim, não acredito em igreja católica, se fosse de crente ainda dava certo. Ela, não, mas se você quer ir, vai. Ela montou na bicicleta dela, foi lá, agendou com o pessoal para a gente estar às 5 horas lá na paróquia São Batista. Olha. E eu cheguei em casa e falei antes de eu falar que o pastor ia lá em casa, ela falou, ó, a Carmosina veio aqui e falou que 5 horas para nós ir lá na paróquia de São João Batista, bem onde meu filho passou mal, né? E a gente vai lá com o pessoal da Nossa Senhora de Fátima, vai estar lá, não sei o que eles estavam fazendo, acho que conduzindo o grupo de oração naquele dia. E eu falei, nós vamos agora. E já trocamos de roupa, peguei as crianças e vazamos, né? Fomos para a igreja. Chegou lá, meu irmão, aí que foi a briga, porque o diabo vinha na minha mente e falava, sai daqui, você é indigno de estar neste lugar. Minha esposa passava mal, dava náusea, antes de vômito, desmaiava. A única coisa que me manteve dentro daquela paróquia era o padre Manuel ainda. Padre Manuel. Padre Manuel. 92, isso. 92, 93, foi assim. O meu filho, a alegria quando ele entrou dentro daquela paróquia, cara. Minha filha não, ficou me retindo, mas ele chegava no altar, o padre celebrando, que ele celebrava a missa, e depois era o grupo de oração, uma espécie de adoração que eles faziam com o Santíssimo. Ele ia lá no altar, tocava no altar, vinha rolando no chão, na escada lá, correndo uma felicidade que eu nunca tinha visto. Ele ia no Santíssimo, a luzinha vermelha, que antes o Santíssimo era ali do lado do altar. Tocava no Santíssimo e ria, pulava, se enrolava no chão de alegria. Aquilo me manteve dentro da igreja. Mas o desejo era de sair correndo dali, sabe? As opressões vinham. Opressões. Aí terminou esse pessoal, aí começou o grupo de oração, eles pegaram a gente. Eu só conheci uma pessoa de lá, ele já faleceu. Um grande amigo meu, Wagner. Ele tinha 1,90 m, magrelão ele, né? E ele era meu cliente na farmácia, né? A única pessoa que eu conhecia daquelas, né? Cara, ele botou a mão na minha cabeça, assim, eu ajoelhado no altar, e começou a orar em línguas. Aquela oração, rapaz, aquilo ele babava na minha orelha, aquilo ele cuspia, rapaz, aquilo entrou na minha mente, assim, eu fiquei uns 2 meses, eu achei que eu estava louco, sabe? Aquele xalalá na minha orelha, assim, eu não conseguia me libertar daquilo, cara. Ali eu fui batizado no Espírito Santo, ali eu saí dali, o outro cara, eu levantei outra pessoa, pensando diferente. Um grupo de oração. Um grupo de oração. A minha esposa ainda passou, ainda teve várias manifestações, mas eu não, ali eu já mudei de vida. Ali eu falei, eu quero outra coisa para a minha vida, né? Eu quero outra coisa para mim. A partir de agora eu descobri que existe um Deus de verdade, né? Que eu nunca tinha sentido aquilo, sabe? Um dia eu queria me livrar daquela oração assim, né, na minha cabeça. Sabe o que eu fiz? Peguei, comprei uma carne, assei e falei, eu vou tomar um porre hoje, quero ver se eu não vou tirar esse barulho do meu ouvido. E enchi a cara mesmo, sabe? De cerveja. Rapaz, aquilo continuava, aquele xaralalala, e eu fechava os olhos, eu parava assim, começava a escutar a oração dele em línguas, a voz dele na minha mente, cara. Candaralá, baciri, candaralá, e orava, ainda sentia o guspe dele assim na minha orelha, cara. Verdade, cara. Sentia aquela respingar assim de novo. Glória Foi uns 2 meses. Aí eu falei, não consigo me libertar, então você não pode, o inimigo, você se renda a ele. Aí me rendi, comecei a orar, e aí a minha vida foi sendo transformada mesmo, sabe? Mas aí para frente, depois de uns 10 anos, 15 anos, eu dei uma tropeçada de novo, que acho que não vamos deixar para outro. Vamos deixar para outro.